fazer diferença em nossas vidas, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz, que os nossos corações possam estar completamente abertos, acessíveis a ouvirmos, a sentirmos a Tua presença em nosso meio, Senhor. E que a nossa vida seja um louvor a Ti, Senhor. Que possamos cantar, possamos exaltar o Teu santo nome, possamos ouvir as Tuas palavras, a mensagem que Teu servo há de nos trazer nesta manhã, Senhor, e que tudo isso possa concorrer para nos aproximarmos mais de Ti, para sermos mais sensíveis à Tua palavra, Senhor, para termos um propósito de testemunhar de Ti com fidelidade, honrando e glorificando o Teu santo nome através das nossas vidas, Senhor. Te rogamos também por cada um dos nossos familiares, que o Senhor possa estar guardando, sustentando, dando a eles também a alegria de Te encontrar, dando a eles a alegria de Te servir, dando a eles a alegria de honrar também o Teu santo nome, Senhor. Receba, Senhor, desta manhã o nosso louvor, que ele seja um louvor sincero, Senhor, e que a Tua presença possa refletir em nossas vidas neste dia e durante toda a semana, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Obrigado. Ainda de pé, você vai aproveitar e dizer bom dia ao seu vizinho, da frente, de trás, do lado. Dá um abraço gostoso, caprichado, fala bom dia, bem-vindo. Bem, graças a Deus. Cumprimente o seu amigo aí. Pergunta o nome se não sabe. Amém? Vamos tomar assento então, por gentileza? Irmãos, no final desse mês, do mês de novembro, nós vamos ter o nosso retiro de casais, que será lá no Hotel Montes, na cidade de Brusque, um hotel muito jóia. Eu tive o privilégio de estar no retiro de casais do ano passado, foi uma bênção para as nossas vidas, ainda que o preletor era meu inimigo, mas ele foi uma bênção, o encontro daquele ano, e vale a pena você participar. É sexta-noite saindo daqui e voltando no domingo depois do almoço, 21, 22, 23, acho que estou certo na data, né? E nós vamos ter então o retiro de casais. Acontece o seguinte, me parece que hoje é o último fim de semana, estou certo, Clóvis? O último fim de semana de possibilidades para sua inscrição. Então custa R$ 195 o casal, é um hotel 5 estrelas, e você paga isso para o casal, para essas 3 noites lá, ou melhor, sexta-noite, sábado-noite, domingo depois do almoço volta, com tudo incluído, todas as refeições incluídas nesse programa, café da manhã, almoço, janta, piscina. E esse ano é terminantemente proibido jogar qualquer pastor na piscina. Façam os pastores o que fizerem durante o retiro de casais. E então esse ano vai estar bom demais. Se o ano passado estava bom, esse ano vai estar muito melhor. Mas nós precisamos fechar a grade de quartos a serem reservados lá no nosso encontro de casais, de maneira que, mesmo que você está assim, sem a grana hoje, vai lá, faz a sua inscrição, dá um jeito, conversa com o pessoal, segura a sua vaga, dá um chequinho para frente, conversa com o pessoal aí da organização, eles têm alguma saída que pode te ajudar. Então nós precisamos fechar a grade dos apartamentos e assim fechar o contrato com o Hotel Montes. Quanto mais casais, melhor. Nós gostaríamos de levar 80, 90 casais. Nós temos, acho que talvez até agora metade, e precisamos mais gente. Então gostaríamos de encerrar esse fim de semana e dizer, olha, X casais, X quartos então. Então, por favor, lá embaixo no salão social da nossa igreja, você vai encontrar uma mesa, um pessoal lá com retiro de casais. Você pode então fazer a sua inscrição. Outra coisa, bem rapidinho, eu quero aproveitar. Nós estamos no Ministério de Homens, que se reúne às quartas-feiras na igreja, estudando sempre um livro
pertinente à vida do homem, né? Então são 3 novos livros que tem lá. Esse aqui é o Conversa Franca, que originalmente se chamava Conversa Franca para Homens e Suas Esposas. Esse livro é muito bom, alguns irmãos da nossa igreja já leram ele todo e tem realmente revolucionado a vida. Não é um livro que fala só de homens, mas especialmente aperta muito o homem quanto ao seu papel diante da família, diante da sociedade, o que a Bíblia diz sobre isso. Então ele escreve o livro, defende uma tese de que o homem existe só para 2 coisas: primeiro, para curtir a vida, e segundo, para ganhar os seus filhos e família para Cristo. Você fala, mas parece loucura. Vai ler o livro e você vai ver a visão desse homem que quer curtir a vida. E este aqui é o que nós estamos estudando. E quarta-feira tinha terminado estes livros, o pessoal ficou todo procurando aí este livro. Eu consegui mais 40, mas não tem mais. Os 40 estão lá na livraria e não tem mais jeito de conseguir mais desses livros aqui. Então, mesmo que você não participa do Ministério de Homens, eu queria dizer para você, vale a pena ler este livro. Esse cara vem dizendo das 3 fases na vida de um homem. A primeira fase, quando ele busca o seu propósito de vida. Para que eu sirvo? Para que eu estou aqui? O que eu quero da minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? E o outro, ele fala, quando o homem segue um Deus muito pessoal, um Deus dele, o Evangelho segundo ele mesmo, que ele grifa na Bíblia todos os versículos que corroboram com a maneira dele pensar. E a terceira fase então da vida dele, quando ele vai servir o Deus verdadeiro, com todas as implicações de servir esse Deus verdadeiro. Esse livro aqui é fera, não é besterol não. Tanto, olha o tamanho, tem que ler para ruminar, pensar no que está lendo, vale a pena. Mulher, compra e dá para o teu marido, vale a pena. E a grande vantagem é que você fica isento do CPMF quando comprar esse livro, porque já vem descontado no valor, mais um desconto adicional de 10% e mais 30 dias para você pagar o livro. Então é muita bênção em cima da gente. E esse último que nós estamos divulgando, deve ter uns 10 ou 12 só também, nós trouxemos quase 100 deste livro, é o Métodos de Administração de Jesus Cristo. Então é para dar para pessoas não crentes, seu amigo da empresa, o gerente da sua empresa, o diretor da sua empresa, o seu patrão, o seu colega, estudantes universitários. Foi um livro escrito para não crentes, e é muito joia, ele dá 70 e tantas dicas de administração de empresas de Jesus Cristo. Então é muito legal mesmo, livro bom, eu tenho lido, o pessoal está vibrando com esse livro. Eu dei para uma empresária esses dias, eu sei que ela está lendo, está gostando. Então vale a pena, porque são dicas muito joias que esse livro está trazendo a respeito de Jesus. Então vou só para bem rápido, mas ele diz assim, quando você tem que contratar um homem-chave que vai ser importante para a sua empresa, faça tudo o que for possível, pague o melhor salário, dobre a oferta que ele tem na outra empresa, e se você quer realmente dominar mesmo o mercado, contrata o melhor homem da empresa concorrente, aí você desmoraliza a concorrente e levanta a sua empresa. Jesus fazia isso, ele fez isso. Aí ele fala, sabe quem Jesus contratou? O apóstolo Paulo, era da empresa concorrente, estava destruindo a empresa de Jesus. Jesus foi lá e pagou altíssimo preço pelo Paulo, desmoralizou a empresa do Paulo e levantou a empresa de Jesus Cristo. Então ele vai dando essas dicas dentro de padrões extremamente honestos, tudo do que ele vai falar, né, na hora de contratar pessoas. Então tem dicas especiais nesse livro, vale a pena. Todos esses livros estão infelizmente terminando. Quem não veio hoje de manhã vai perder, porque eu temo que o pessoal vá realmente levar esses livros e não vai sobrar para a noite. Mas vale a pena você investir dinheiro no que vai edificar a tua vida e a vida do próximo. E agora nós temos um recado bem especial que você tem que prestar bastante atenção nele. Bom dia, prezados irmãos. Pastor também fica velho. Será que a igreja sabe disso? Sabe. Embora os nossos pastores aqui parece que se renovam como a águia, né? Estão sempre muito animados, muito alegres, muito felizes. E nós estamos falando isso porque o nosso pastor, o pastor Pascoal, o titular, que devia ficar mais velho ainda, mas não fica velho, só os cabelos dele que embranquecem muito pouquinho, ele está comemorando o aniversário no próximo domingo, dia 9. E como os irmãos sabem, o casal, o pastor e a Cleusa, estão
em Portugal, participando daquela campanha missionária naquele país, e já temos sabido por notícias que nos tem mandado ao pastor Marcílio e tal, a igreja, do bom sucesso que aquelas conferências estão tendo ali em Portugal. E ele estará voltando, então, no próximo sábado. E nós queremos, como igreja, fazer uma surpresa. Como o Michel não está por aí, a Kelly também não está, e a Cleusa está com ele lá, nós queríamos recepcionar o nosso pastor no sábado, quando ele estiver chegando. O avião deverá chegar aí por volta de 12:30. E depois nós queremos ir almoçar com ele, um grupo da igreja. Se for a igreja toda, melhor ainda. Recepcionar o casal, depois pagar o almoço para ele na churrascaria Estrela, lá na BR-116. Então nós estamos convocando aqueles irmãos que tiverem interesse em manifestar carinho e este amor para com o nosso pastor, para estarem conosco ali ao 12:30, às 12:30, lá no aeroporto, para recepcioná-lo. Depois vamos, então, para aquela churrascaria. E queria também avisar que aqueles que quiserem também presentear o nosso pastor, poderão procurar a irmã Cleusa, então a irmã Janeti, a irmã Dorcas, a irmã Janeti, para então participarem do presente que haveremos de dar ao nosso querido pastor. Eles ficam velhos, mas estão sempre esfuziantes de alegria pela participação na causa do Senhor. Muito obrigado e esperamos contar com os irmãos. Agora, tudo direitinho, hein? Quem vai no aeroporto não fala que vai na churrascaria. E quem não vai no aeroporto vai direto para a churrascaria. Porque aí a gente cumprimenta no aeroporto, dá aquele abraço, aquele negócio todo, aquela demagogia e tal, né? Que você sabe como é. Aí depois, tchau, todo mundo vai embora, ninguém fala para onde vai. Aí nós vamos levar ele para o restaurante. Quando chegar lá, está todo mundo lá esperando por ele, tá? Então, quem não pode ir no aeroporto, não tem problema. Vai direto, a 13h, mais ou menos, vai ser a hora para encontrar todo mundo lá no Churrascaria Nova Estrela. Quarta-feira que vem, continua missões, porque vem ao Brasil pela primeira vez na PIB, Loren Cunningham. Quem é esse homem? É o fundador da missão da Jocum. E ele vem ao Brasil e vai estar aqui na PIB só na quarta-feira de noite, pregando no nosso culto de testemunho missionário. Vale a pena conhecer e ouvir este grande servo de Deus. Ele, alguns anos atrás, começou a obra da Jocum, que hoje é a maior organização missionária no mundo. E ele vai estar aqui, então, quarta-feira de noite. Qual é o livro dele? Fé e Finanças, não sei o que lá, não é isso? É um desses aí. Fé e Finanças, tal, e tem outro dele também, muito famoso lá, que eu falei lá no Espaço Evangélico, mas eu não lembro aqui os nomes. E vale a pena ouvi-lo quarta-feira de noite, então, no nosso culto. Quem não viu Davi e Golias, vai vê-lo hoje, ou vê-los hoje, 5h. Tem o projeto 8h30 especial, às 5h na capela, com Davi e Golias ao vivo, ou então lá embaixo na saída já, o vídeo completo da filmagem feita do nosso musical das crianças. Se você é do grupo da experiência, você sabe quem é esse grupo. São aquelas pessoas maravilhosas, experimentadas, que já viveram 60 anos de idade para frente e que participam de um grupo muito lindo que chama Grupo da Experiência. Sábado que vem esse grupo tem um almoço. E todo mundo que quiser participar deve se comunicar com a Secretaria da Igreja e reservar para participar desse almoço do Grupo da Experiência, sábado que vem. Juntos adoramos, juntos celebramos. De pé agora o seu boletim, os seus lábios, o seu coração abertos, que caiam por terra os inimigos. A obra de Deus permanece, a obra de missões é desafio. E nós oramos e clamamos pela graça de Deus, porque Deus é o Deus que salva, Deus é o Deus que opera as maravilhas. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo
novo cântico, um novo espírito, com nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. O Senhor é o Deus. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. E a presença de Deus é porque nós adoramos a esse Deus grande e poderoso. As obras de Deus mostram os seus feitos, e nós celebramos juntos. A família de Deus adora, coloca-se diante dele, diante de tanto poder, de tanta grandeza. Só podemos dizer: grandes são, Senhor, as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Deus Santo presente no culto. O hino 2 fala desse Deus, e é a Ele que nós adoramos. É na presença dEle que estamos.
Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. A ti ordem. Número 8. Fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. E o Espírito consola. A ti, Deus, ao Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. E a Trindade no culto. A ti, Deus Filho, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus. Fazendo o quê? A ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia.
glória seja dada ao Senhor. O seu boletim leva-nos a isso. A glória de Deus aqui. Tudo para a glória do Senhor. Amém. Vamos sentar. Esse coral é maravilhoso. Esse é um dos privilégios do cantor evangélico, daquele que louva ao Senhor. Por isso eu canto glória a Ti, ao nosso Deus. Eu rendo louvor. É isso que esse hino fala. E tem uma partezinha que você vai participar comigo. Por isso eu canto glórias a Ti, eu rendo louvor. Toda honra seja Tua. És meu Deus, meu Salvador. Por isso eu canto glórias a Ti, eu rendo louvor. Toda honra seja Tua. És meu Rei, meu Senhor. Declare isso ao nosso Deus. Senhor, Tu és a minha inspiração, meu viver, minha razão, meu motivo de louvor. Pra Ti somente fiz essa canção, nela vai meu coração, a expressão de meu amor. Por isso eu canto glórias a Ti, eu rendo louvor. Toda honra seja Tua, és meu Rei, meu Senhor. Por isso eu canto glórias a Ti, eu rendo louvor. Toda honra seja Tua, és meu Deus e meu Senhor. Senhor, não tenho
mas meu coração está em tuas mãos para te adorar. Se hoje estou aqui, é por amor. Toma minha voz, Senhor, usa para o teu louvor. Por isso eu canto glórias a ti, eu rendo louvor. Toda honra seja tua, és meu Deus, meu Salvador. Por isso eu canto glórias a ti, eu rendo louvor. Toda honra seja tua, és meu Rei, meu Senhor. Declarando ao Senhor que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, a tua voz é presente do Senhor. Por isso eu canto glórias a ti, eu rendo louvor. Toda honra seja tua, és meu Deus, meu Salvador. Por isso eu canto glórias a ti, eu rendo louvor. Toda honra seja tua, és meu Rei, meu Senhor. És meu Deus e meu Senhor. És meu Deus e meu Senhor. Só Jesus é o nosso Rei. És meu Rei, meu Senhor. Ó, Jesus é o nosso Deus. És meu Deus, meu Salvador. Mais uma vez, Deus me dá o grande privilégio de poder falar a esse povo aquilo que está lá no coração do Senhor. Confesso que, mais uma vez, a gente teme pela responsabilidade. Mas eu venho aos irmãos essa manhã dizer que, desde esses 2 meses, quando eu soube já que ia pregar hoje, venho falando para o Senhor uma coisa muito especial. Pai, me dá intrepidez para falar aquilo que está no teu coração. Me dar a tua palavra, Senhor. Eu não quero falar nada do texto, quero falar do Senhor. Deus vem falando uma mensagem muito profunda a mim, na palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu compartilhei um pouquinho disso já com os jovens há algum tempo atrás. Mas depois de alguns acontecimentos na minha vida, essa mensagem tem se tornado muito mais profunda para mim. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar uma coisa muito especial ao teu coração essa manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos ler versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor. Só até aí.
Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor agora, pedir a Tua graça sobre a nossa vida, especialmente, ó Deus, a mim, que tenho a grande responsabilidade de transmitir a este povo, Senhor, a mensagem que está no coração do Senhor. Ó Deus, para isso eu peço que não haja impedimento algum. Ó Deus, para que eu seja realmente um canal livre, a fim de que transborde, ó Pai, a Tua mensagem nesta manhã. Ó Deus, mas peço também pelos corações aqui presentes, para que Teu Espírito Santo possa estar sensibilizando a Tua mensagem. Ó Deus, ela em si já tem poder para transformar, mas nós pedimos que Teu Espírito complete esta obra em cada coração, Senhor. Ó Deus, dá autoridade do céu, toda unção, ó Deus, e capacitação do Teu Santo Espírito, a fim, ó Deus, que saiamos daqui esta manhã cheios do Teu Espírito. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A pergunta essa manhã é: o que leva um homem, e se quiser, um homem de Deus, a pensar em desistir de tudo na sua vida? Eu gostaria, antes de entrar especificamente no assunto dessa manhã, lembrar um pouquinho da vida deste homem chamado Elias. Elias é para mim um exemplo de vida, é para mim uma inspiração de vida. Eu gostaria de compartilhar com você. Vire a página da sua Bíblia lá, capítulo 17. Vamos refletir um pouquinho nessa parte introdutória acerca da vida deste homem. Pensar na vida de Elias até aquele momento em que ele pede para si a morte. Bom, lá no capítulo 17, primeiro versículo, vai dizer a palavra do Senhor que Elias, quando chega ali em Gileade, no contexto em que Acabe era o rei, em que politicamente estava muito bem, porém era uma desgraça espiritual o reinado daquele homem. Então diz a palavra do Senhor que Elias chega e já chega colocando banca. É o seguinte, o Acabe, não vai chover durante algum tempo aqui nesse lugar. E aí ele lança aquele desafio e, na verdade, aquela palavra dura: durante algum tempo não vai chover, não vai cair orvalho aqui. Expressão da bênção do Senhor, misericórdia sobre aquele povo. E aí a primeira grande coisa na vida daquele homem de Deus é a sua ousadia em chegar diante de um rei e determinar essa coisa, porque ele conhecia o Senhor, seu Deus. Aí você começa a olhar o capítulo 17, vai trazer algumas coisas muito especiais na vida deste homem. O Senhor então diz para que ele saia dali e vá para a banda do Oriente e se esconda ali no ribeiro de Querite. Então ele vai até aquele lugar e ali o Senhor então faz uma grande proeza. O Senhor começa a sustentar Elias com pão e com carne, e diz a palavra do Senhor que todas as manhãs e todas as tardes aquele homem era sustentado pelos corvos, por aves. Experiência tremenda, né? Você pode imaginar você estar sentado na beira de um rio e todas as manhãs e todas as tardes vira o alimento para você trazido por uma ave. Que experiência tremenda. Continua a palavra de Deus mostrando para a gente algumas coisas muito especiais, porque ali naquele ribeiro acaba a água. Então o Senhor fala assim: olha, vai para Sarepta, que lá em Sarepta eu tenho uma viúva que vai cuidar direitinho de você, vai te sustentar. E ele sai dali e vai para Sarepta. E chegando lá então, ele vê uma viúva que está carregando à porta da cidade uma lenha, e ele chama aquela mulher e diz para aquela mulher: traz um pouquinho de água para mim. E aí a mulher: poxa, mas não vai, e com a água você traz um pouco de comida para mim, traz um bocado de pão contigo. Aí que a mulher vira para o Elias e falou: peraí, é o seguinte, está faltando tudo aqui nesse lugar e você chega pedindo para mim a única coisa que eu tenho só tenho um pouquinho de coisa lá em casa, que é uma farinha que está lá na vasilha, e um azeite na botija, e o senhor chega aqui pedindo para eu trazer esse pouquinho para o senhor. E aí Elias fala para ela: não temas, vai, faz exatamente como você disse, pega a lenha, vai lá e faz tudo o que você tem, porque o Senhor vai multiplicar a farinha da vasilha e o azeite da botija. E diz então a palavra do Senhor que assim o Senhor fez. Mas Elias disse: primeiro eu como, depois vocês. Interessante. E foi assim.
Mas a comida deu, o Senhor multiplicou. Mas aí depois que acontece isso, lá no versículo 17, vai dizer que depois destas coisas acontecerem, então adoeceu o filho daquela mulher, e a sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. E a mulher então vira para Elias e fala: poxa, o senhor vem para trazer morte? Então Elias pega aquele garoto, leva lá para o seu quarto em cima, onde ele tinha o seu quartinho lá, na casa da viúva, e se estende sobre aquele menino 3 vezes, por 3 vezes, e diz então que o Senhor devolve o fôlego da vida àquele garoto. E aquele garoto vive novamente. Ressuscita o filho da viúva no poder do Senhor. Aí ele sai dali, e Acabe tinha determinado, Jezabel, que iam matar todos os profetas do Senhor, mas Obadias lá, o servo de Acabe, esconde 100 profetas do Senhor. E quando ele sai então, ele se depara com Elias e tem uma conversinha ali bem rápida, e Elias fala para ele: vai avisar a Acabe que eu preciso falar com ele, porque o Senhor me disse para conversar com Acabe. Então, aquele homem vai, questiona um pouco Elias: como é que é? Ele está mandando eu matar os profetas todos, eu chego lá dizendo que você está vivo, Elias, ele vai matar. Depois eu chego lá onde eu te encontrei, aqui onde eu te encontrei, e o Senhor já te arrebatou para outro lugar, como é que é essa história? O Senhor não vai, e fica tranquilo, porque assim disse o Senhor. E aí ele vai e avisa Acabe. Então Acabe tem um encontro com Elias, e então Elias diz para Acabe: olha, até quando este povo vai estar indeciso em qual Deus servir? Pega todos os profetas de Baal, os 450, e leva lá para o Monte Carmelo, e eu vou sozinho lá confrontar todo esse povo. E Elias então vai, diz a palavra do Senhor que não foram só os 450, ainda foram mais 400 profetas que serviam a Aserá e que sentavam à mesa com Acabe e Jezabel. Estão lá no Monte Carmelo. Então Elias diz: a quem vocês vão servir? Até quando vocês vão ficar indecisos? Se é Deus, o Senhor serve a Deus. Se é Baal, então se virem, sirvam esse Baal. Vamos fazer o seguinte: vamos decidir qual é esse Deus, quem é o verdadeiro. Vamos levantar um altar. Eu levanto para o meu Deus, vocês levantam para os deuses de vocês ou para o Deus Baal. Mas ninguém põe fogo. Levanta o holocausto, põe a lenha, põe o cordeiro lá, tudo. Mas o fogo quem vai fazer cair é Deus. Então vocês vão clamar para o Deus de vocês e eu para o meu Deus. E decidem assim, e assim acontece. Diz a palavra do Senhor que eles começam a clamar desde cedo e nada. Aí Elias, muito ousado e muito gaiato, me desculpe o termo, grita mais alto: eu acho que o Deusinho de vocês está dormindo. Não, grita mais alto: eu acho que ele fez uma viagem, em breve, ele já voltou de repente. E Elias começa a confrontar aqueles homens, e eles começam a se retalhar então com algumas coisas cortantes ali, começa a sangrar. Mas aquele Deus não fala nada e não responde, não manda fogo do céu. Aí chega o profeta Elias então, no fim da tarde, pega lá 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel, levanta o holocausto, faz um rego ao redor, manda que peguem cântaros de água, lancem sobre o holocausto, sobre o cordeiro ali, sobre tudo aquilo ali. Então joga-se água. Elias fala: traz mais uma vez. Trazem de novo, jogam. Traz outra vez, fazem aquilo 3 vezes. A água cobre todo o rego, molha a lenha, o holocausto, tudo. E o Senhor então levanta a voz ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor responde. Para a honra e glória do Senhor, então cai fogo do céu e consome tudo aquilo. Depois daquilo, diz a palavra do Senhor que Elias então, depois que os profetas de Baal se rendem ainda, começam a dizer: o Senhor vive, o Senhor vive. Então existe o castigo do Senhor para com aqueles profetas, e aqueles profetas são mortos. E aí o Senhor então diz para Elias: avisa a Acabe que vai vir chuva. E Elias vai avisar a Acabe. Isso já está lá no capítulo 18.
versículos 41 em diante. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva, depois de aproximadamente 3 anos. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao Monte Carmelo, ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, sobe e olha para a banda do mar. E ele subia para ver se tinha algum sinal de chuva, sobe de novo, subiu 7 vezes, na 7ª vez ele viu um sinal de chuva como fosse uma nuvem do tamanho da palma de um homem. E naquele momento, então, diz que sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E Acabe, subindo o carro, foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, que cingiu os lombos e fez com que ele corresse aproximadamente 20 quilômetros na frente do carro de Acabe. Gente, você olha para a palavra do Senhor, percebe quantas experiências de poder, de manifestação do poder de Deus na vida desse homem, de experiências íntimas com o Senhor na sua vida. A gente se impressiona. E quando a gente olha para a nossa vida e para a vida de um homem como esse e tenta se identificar com ele, a gente tem que admitir uma coisa, que é difícil, né? Você já pensou multiplicando a farinha e o azeite? Já pensou ressuscitando mortos? Já pensou diante de 950 homens confrontando na autoridade do Senhor? Eu olhei para a vida deste homem e sinceramente que eu me vi tão distante desse poder. Agora, quando eu cheguei lá nos primeiros versículos do capítulo 19, eu preciso confessar aos irmãos que eu me identifiquei com ele. Porque vai dizer então que Jezabel escuta de tudo aquilo que aconteceu com os profetas de Baal e fala assim: eu vou matar Elias. Aí o que a palavra de Deus diz é que Elias sai correndo para o deserto e vai para baixo de um zimbro, e quando chega ali, pede para si a morte. É de se impressionar que um homem que teve tantas experiências, de uma hora para outra, pensa em desistir de tudo. E é neste momento, e é exatamente aqui que eu quero compartilhar essa manhã com você. O que me leva, em algum momento da minha vida, a pensar em desistir de tudo e de todas as coisas? Eu não sei como vai o teu coração hoje, o que trouxe você aqui. Mas eu quero dar algumas respostas a esta pergunta que talvez vai lá no teu coração. Ou a este sentimento que vai no teu coração, de que as coisas se esvaíram, de que está tudo indo de mal a pior na tua vida, e que você olha para todas as direções e não consegue encontrar alternativa. E aí você se sente como Elias, embaixo de um zimbro, pedindo para Deus: já chega, Senhor, já basta, eu não aguento mais, eu não consigo, pensando em desistir de todas as coisas. Eu quero trazer a você pelo menos 3 respostas a esta pergunta: quando é que eu penso em desistir de tudo? Quando um homem de Deus pensa em desistir de tudo? Em primeiro lugar, primeiro motivo pelo qual o homem pensa em desistir de tudo, ou eu penso em desistir de todas as coisas, é quando eu perco de vista, prestem bem atenção nisso, irmãos, quando eu perco de vista a lembrança de que Deus esteve comigo em todas as minhas tempestades passadas. Como é impressionante, no decorrer da nossa vida nós vamos vivendo situações, dificuldades, momentos tão difíceis, e Deus vai operando dia a dia na nossa vida, vai fazendo os milagres, mas quando eu chego em algum momento, eu simplesmente esqueço de todas as coisas, eu simplesmente perco a lembrança de que nas tempestades passadas, Deus fez milagre. Deus fez milagre. Eu começo a me desesperar. Elias, com tantas experiências profundas com Deus, com tantos milagres, eu olho para ele falando, dizendo para o Senhor: já basta, Senhor.
percebo que Elias, por um momento, esqueceu de tudo que Deus tinha feito, de todas as experiências maravilhosas que Deus tinha dado para ele. Ele não estava com medo de Jezabel. Ele estava cansado, achava que não dava mais para vencer aquela batalha. E a gente muitas vezes cai nessa. A gente muitas vezes vai por esse caminho. Precisamos lembrar que nos momentos difíceis passados da nossa vida, o Senhor esteve presente. Senão nem aqui você estaria essa manhã. E esse esquecimento nosso das coisas preciosas que Deus fez na nossa vida passada é o que nos faz muitas vezes querer desistir de tudo. Eu me lembro, gosto de uma ilustração muito interessante, muito simples também, muito simplória, mas que nos faz entender momentos da nossa vida muito difíceis pelos quais passamos. Como é que se faz um bolo? Vamos lá, as mulheres, o que se usa para fazer um bolo? Vamos lá. Farinha, ovos, leite. Responda uma coisa: dá para pegar o fermentinho lá e colocar na boca e puro? Dá? Não dá, né? É horrível. O ovo cru, quem é o maluco aí? Eu já tomei quando era adolescente essas coisas, é coisa de adolescente. Eu tomava ovo cru, mas é horrível, né? Não dá, na verdade não é bom, não é gostoso. Mas vem cá, o fermento, o ovo, o leite, o chocolate, se for bolo de chocolate, a farinha também não dá, né, para descer. Você junta todas estas coisas e aí você põe no forno e tira, depois de algum tempo, está lá aquele bolo bonito, não é verdade? Me diga uma coisa, aquele fermento e aquela farinha que não dá para descer são essenciais para aquele bolo, não são? São essenciais para aquele bolo. Ele não tem sabor individual, mas ele é fundamental e essencial para que o produto final, o bolo, saia gostoso, delicioso e dê para comer à tarde naquele lanche. A gente precisa olhar para os momentos difíceis da nossa vida como um fermento e como uma farinha, que não tem sabor, que não tem gosto, que se você pudesse deixar de fora o fermento e a farinha, você deixaria pelo sabor individual. E na tua vida, se você pudesse deixar de fora as situações mais difíceis, mais salobas, você deixaria. Mas a grandeza de Deus é tão grande que Ele pega um momento difícil da tua vida, que para você parece que está sendo impossível, junto com aquele outro momento em que Ele fez grandes coisas, começa a fazer essa mistura na tua vida e vai dizendo: olha, eu estou olhando para o produto final na tua vida. Agora olha para trás, para o fermento algum tempo atrás na tua vida e olha o que eu fiz com tudo isso. A gente precisa ter essa certeza no coração, a lembrança de que Deus sempre esteve conosco nas maiores tempestades da nossa vida. Você se lembra? Tenta recordar agora de algum momento na tua vida em que você já disse o que talvez você esteja dizendo hoje: não dá mais, Senhor. Tenta se recordar. E agora olha para a mão de Deus e o milagre que Ele fez. Precisamos voltar os nossos olhos para o passado, sim. E lembrar de que Deus sempre esteve comigo. Segunda resposta a essa pergunta: quando é que eu penso em desistir de tudo? Eu penso em desistir de todas as coisas quando eu perco. Olha só, a primeira é quando eu perco a lembrança do passado. Agora é quando eu perco de vista a certeza de que Deus está comigo em todos os momentos presentes. De que Deus está comigo em todos os momentos presentes. Diz a palavra do Senhor em Salmo 34, 19: muitas são as aflições do justo, mas de todas, mas de todas o Senhor o livra. Eu estava em Brasília na morte do meu pai, quando um pastor pegou um celular aqui em Curitiba, ligou de um celular para mim. Eu estava no carro dirigindo, estava com o celular que era do meu pai. Quando parei o carro, atendi o telefone e o pastor leu esse versículo para mim. Teste, eu quero ler só um versículo para você. Muitas são as aflições do justo,
mas de todas o Senhor o livra. E aí ele falou muito forte isso, Técio, de todas, não são de algumas, de todas o Senhor vai livrar você. E dessa ele vai meter a mão nisso aí, tenha certeza. Meu irmão, meu amigo, se você pensa em desistir de tudo, se as coisas estão de mal a pior, eu quero dizer para você, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas ela livra. Creia nisso. E quando a gente perde de vista isso, o Senhor precisa fazer algumas coisas. O ano passado eu já compartilhei isso com os jovens, eu quero compartilhar isso com a igreja. A igreja aqui estava numa vigília, quando recebeu uma notícia de um acidente, e não me conhecia ainda essa igreja. Eu trabalhava em Campo Largo, na congregação com a Verinha. Eu estava indo para Campo Grande levar uma jovem que havia perdido o marido 2 horas da tarde. Isso era 9h30 da noite, quando nós entramos no ônibus. O marido dela, a família era de Campo Grande, ela também. Então o enterro seria lá. Eu fiquei responsável para conduzir essa jovem de 25 anos com a sua filha de 3 anos até Campo Grande. Então nós entramos naquele ônibus 9h30 da noite. O marido dela havia falecido da seguinte forma: 2h30 da tarde ele saiu 5 horas da madrugada. A esposa ia, quando foi de madrugada ele acordou e decidiu desfazer as malas, porque ele disse para a esposa que Deus havia dito que era para ele ir só. E ele entrou no carro, a esposa não entendeu, mas se acertaram, ele foi sozinho. 2 horas da tarde ele ia ultrapassar um carro, e estava chovendo muito quando vinha de lá um ônibus e ele brecou o freio ali, pisou no freio, o carro não obedeceu, uma Fiorino de carroceria, então entrou de frente com o ônibus. Naquele momento dividiu a Fiorino no meio, e ele também. Ele faleceu na hora. E nós recebemos essa notícia e eu tive que conduzir essa jovem até Campo Grande. Entramos no ônibus, ela reclamava muito, dizendo: Técio, eu tinha que estar com ele naquele carro. Eu tinha que estar com ele naquele carro. Por que o Senhor me abandonou agora? Por que o Senhor fez isso comigo? E aí ia questionando aquelas coisas e eu, sem muitas palavras, pedindo apenas para que Deus falasse ali alguma coisa especial ao coração dela. E sinceramente, nessas horas você se sente o quanto nós somos impotentes, e só Deus mesmo, com as palavras dele para consolar. E a gente ia naquele carro, e aí o nosso motorista corria muito, e aí ela falou: Técio, esse cara vai bater o carro. Eu falei: não, pode deixar que eu vou falar com o motorista. Parou o ônibus 1h da madrugada, eu desci lá e falei com o motorista: o senhor está correndo muito e tal. E ele já sabia da nossa situação. Eu falei: o senhor já sabe da situação da jovem, perdeu o esposo 2 horas da tarde hoje, o senhor pode ir devagar, ela está aí, cheia de traumas. Aí ele falou: não, eu vou mais devagar. Eu falei: é que eu conheço bem a estrada. Eu falei: sim, mas é por isso que é perigoso, está chovendo, o senhor conhece, se torna mais perigoso ainda. Aí ele: não, mas tudo bem. Entramos no ônibus, nós estávamos sentados nas poltronas, mais ou menos 32, eu sei que era do lado do motorista, numeração 30, e na poltrona desse lado direito, do lado, uma poltrona atrás estava desocupada. Eu perguntei para ela: você quer que a Carolzinha deite com você aqui? Ela falou: Técio, eu acho que a Carol vai dormir melhor se eu ficar sozinho com ela aqui. Tal. Eu falei: você está bem? Ela falou: tô. Eu falei: qualquer coisa você dá um grito aí, chama a Técio e eu estou aqui do lado. Aí fui para a poltrona do lado, e estava com muito sono, deitei. Naquele momento o Senhor falou para mim, muito forte: Técio, vai acontecer um acidente. E o Espírito Santo falou de uma maneira que eu não tive dúvida, foi tão forte que eu comecei a pedir perdão em tudo quanto foi pecado naquela hora. Eu falei: Senhor, se eu for, eu quero estar em paz. Mas aí, quando foi 2 horas da madrugada, eu estava dormindo quando só ouvi o barulho. Observe a mão de Deus nisso, gente. O ônibus foi ultrapassar numa curva, estava chovendo, quando vinha um ônibus de lá, o nosso motorista pisou no freio, não obedeceu, e os dois bateram de frente. Na hora morreram 6 pessoas. Do nosso ônibus não chegaram a 10 pessoas que não foram hospitalizadas. Entre elas eu, a Ana Lúcia e a Carolzinha. Não tivemos nada. Quando descemos daquele ônibus, eu ajudando a socorrer com mais alguns homens, ficamos ali quando foi umas 3 horas da madrugada, 3h30, sentamos no meio fio.
tudo ficou parado. E aí a Ana virou para mim e falou assim: Técio, as palavras dela eu anotei aqui, exatamente assim: agora eu sei que o Senhor só queria o Ronaldo e que o Senhor não me abandonou. Gente, você pode imaginar o que Deus fez para essa mulher ter a certeza de que Deus não havia abandonado? Fez com que ela passasse exatamente pelo que o marido passou. Ela dizia: eu tinha que estar com ele, e Deus falando do outro lado: não, eu vou fazer você passar pelo mesmo, para dizer que eu queria só o Ronaldo, e você e a Carol não. E Deus querendo devolver para aquela jovem a certeza de que Deus não tinha abandonado, de que Deus continuava com ela, com a mão sobre a vida dela, dizendo: eis que eu estou com você, não te abandono. Quando as coisas parecem que se vão, é mais ou menos como uma tempestade. A gente precisa ter a certeza, e a gente tem no momento de tempestade. Quando se fecha tudo, mais ou menos hoje, né? Mas pior, às vezes 4 horas da tarde está negro, e você se sente meio que de madrugada, amanhecendo ou então anoitecendo, não é assim? Mas aí começa aqueles trovões, aquelas coisas todas, e às vezes isso vai passando 1, 2, 3 dias. Me diga uma coisa com toda franqueza: lá no coração a gente tem uma certeza, é de que o sol vai voltar a brilhar. A gente não tem essa certeza? Em algum momento esse sol vai surgir, ele está atrás das nuvens, mas ele vai brilhar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e amigo, que está passando por um momento difícil e se sente assim. Tenha certeza, a mesma certeza que você tem de que o sol vai brilhar, de que o Senhor, na hora certa, vai pôr a mão nisso. E às vezes nós perdemos de vista essa certeza e essa convicção de que Deus está comigo, de que Ele quer estar comigo em todos os momentos da minha vida, hoje. E a última resposta a essa pergunta: quando é que eu penso em desistir de tudo? Além de eu perder a lembrança do passado, da mão de Deus no passado, além de eu perder a certeza do presente, é quando eu perco a esperança. Olha só, perco a esperança de que Deus vai estar comigo em todos os meus momentos futuros. Olhando para Elias, é interessante porque o sentimento que parece que vai no coração de Elias é que ele não tem mais esperança também. Mas aí olha o versículo 5, 6 e 7. E deitando-se debaixo do zimbro dormiu, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come. Elias talvez tivesse esquecido, mas Deus não havia se esquecido dele. Quando a gente perde a esperança de que no meu momento futuro, ou de que no futuro da minha vida, o Senhor vai estar presente ou quer estar presente, aí parece que as coisas vão se acabando na minha vida e eu não tenho mais forças. Mateus 28, última parte do versículo 20, quando o Senhor nos dá uma missão, Ele vai dizer uma coisa muito séria: e eis que eu estou convosco, eis que eu estarei convosco todos os dias. Eu quero lembrar do todos aqui também, todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. E como isso se perde na vida da gente, meus irmãos. E como essa esperança, dia a dia, em meio à circunstância, às situações diversas da vida, à dificuldade, vai se perdendo e se esvaindo. E essa manhã eu quero, em nome de Jesus, dizer: meu irmão, existe uma esperança para você. Eu quero dizer para você com todo o meu coração, que quando meu pai faleceu, dia 21 de agosto, por saber que era um sonho do meu pai, eu ser um pastor,
eu confesso que eu pensei que a minha ida para Brasília só teria ida, volta não. Parecia que tinha acabado tudo para mim. E aí, Deus vai falando algumas coisas ao nosso coração especiais, né? Como, por exemplo, palavras do meu pai: filho, nunca esqueça que eu só sou o teu pai. Mas que existe alguém que é mais do que pai, é Deus. Pode muito mais do que eu. Naquele momento em que eu sentia mais ou menos o sentimento de Elias, sabe? De que as coisas estavam um pouco que sem esperança, o Senhor trouxe essas palavras do meu pai ao meu coração. O Senhor nunca vai abandonar vocês. Quando eu morrer, quem vai cuidar de vocês é Deus. As palavras do Senhor: eu jamais vi um justo desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. E aqui algumas coisas especiais que eu acho importante a igreja saber, de coisas que Deus tem feito na minha família, que eu compartilho com os jovens e às vezes sinto necessidade de compartilhar com a igreja, com os meus irmãos. Acho que quando o papai morreu, nós não tínhamos nenhum lugar para morar. Morávamos na casa pastoral. Durante a vida do meu pai de ministério, os 29 anos, ele tinha tido 3 casas, nós tínhamos tido 3 casas, mas por ele ser quase que um missionário, trabalhou pela Junta de Missões Nacionais, então a gente mudou muito de lugar e meu pai tomou uma decisão quando chegou em Brasília de que não íamos comprar casa tão cedo. E os planos do meu pai eram comprar casa no fim desse ano. Para isso ele estava investindo em um carro que ele tinha, que era o carro do acidente, que era uma F1000 cabine dupla, que era para no fim desse ano vender aquela F1000 e comprarmos o apartamento. Papai, na quinta-feira faleceu, na segunda-feira minha mãe, ela foi na seguradora, e chegando lá na seguradora, ela tinha um seguro de vida que ela pagava há 4 anos, e ela foi para lá para desfazer esse seguro. Chegando lá, o rapaz falou: a senhora não desfaça isso não cancele esse seguro de vida e tal. E minha mamãe: não, eu quero cancelar, eu preciso cancelar, eu pago isso há 4 anos, não vou precisar disso tão cedo e tal. E aí o camarada insistiu, a mamãe: não, procure meu contrato. O rapaz não encontrou o contrato, a minha mãe ficou de voltar na terça-feira para pegar aquele contrato e cancelar. Só que a minha mãe esqueceu de voltar. E não foi bem esquecimento, né? Na quinta-feira meu pai faleceu. Uma semana depois da morte do meu pai, minha mãe lembrou daquele contrato. E ligou na seguradora. E lá na seguradora a moça falou assim: olha, se o seu contrato é a senhora mais cônjuge, a senhora vai ter direito a 50%. Aí a mulher olhou para a mamãe, ligou lá em casa depois, falou: olha, é a senhora e cônjuge, tem direito a alguma coisa. E aí nós fomos lá. Quando chegamos lá, o valor do seguro era R$15.000. Aquele seguro era o valor que estava o carro do meu pai. O carro do meu pai era R$15.000 que valia. Então nós estávamos com aquele carro para dar entrada em um ágio de apartamento, né, no montante, e ficar pagando as prestações. E aí nós começamos a chorar e ver a mão de Deus naquilo. Aí um primo meu que trabalha na área de seguro de carro ligou para a gente: Técio, sabe o seguro obrigatório que você paga todo ano do teu carro? Que nós não tínhamos o seguro do carro, né? Aí você falou: você tem direito a isso. Aí nós fomos lá, mais R$5.000. Aí o nosso carro foi avaliado depois da batida em R$5.000. Simplesmente acabou, o carro bateu e capotou, então as laterais, o teto, só a frente que não teve muito problema, o motor não foi atingido, graças a Deus. E aí o senhor ligou lá em casa e falou assim: por quanto vocês estão vendendo o carro? Eu falei: olha, o máximo que nós conseguimos foi R$5.000, era uma F1000 cabine dupla. Aí ele falou: olha, eu não posso deixar isso acontecer. Quem está falando? Eu falei: eu sou o lanterneiro do carro do seu pai. E aquele senhor morava na frente da casa da igreja. Aquele senhor, ele tinha feito a lanternagem do carro do meu irmão, o carro do meu pai tinha tido um probleminha, ele fez aquilo também. Ele falou: olha, eu não posso deixar isso acontecer, não. Ele falou: olha, eu vou pegar o carro de vocês, eu vou arrumar o carro de vocês, e depois vocês vendem esse carro e me pagam o valor.
A gente, é porque a gente não tem dinheiro. Eu falei, não, vocês não vão me dar um centavo. A mamãe me ligou domingo dizendo que o carro está quase pronto. Nós vamos poder vender aquele carro pelo valor de 15 mil, talvez um pouco menos, e pagar 3 mil reais para aquele senhor. Mão de Deus. E a bênção é de que a mamãe já está dentro do apartamento novo. O carro que nós não tínhamos mais, o Senhor já deu condição de comprar, minha mãe já está com um carrinho lá com meu irmão. Como é que eu posso perder a esperança de que Deus vai estar comigo em todos os momentos da minha vida futura? Como é que a gente pode ficar chorando, abatido, angustiado, sofrendo debaixo de um zimbro, perdendo de vista que existe um Deus que não me abandona jamais? Meu irmão, minha irmã, sem se falar nas bênçãos que eu e a Martinha temos ganhado para o nosso casamento. Sinceramente, eu só quero agradecer a Deus por tudo que Deus está fazendo de mão dele, porque o meu pai, quando faleceu em julho, quando viemos para Prudente, para a casa da Martinha, ele falou assim, filho, eu vou dividir todas as despesas. Poxa, pai, que bom, hein? Tal. E aí, papai morreu, e no mês que o papai morreu, eu recebi o primeiro salário integral dessa igreja. Deus falando assim, olha filho, esse dinheiro que era do teu pai, agora eu estou te dando, tá? Só que Deus não está nem me deixando usar esse dinheiro, porque Deus está levantando pessoas que já fizeram muito. E Deus olha para detalhes, meus irmãos. Eu estava dentro do INSS, lá em Brasília, com a minha mãe, vendo a questão da pensão dela. Quando, de repente, tocou o telefone, eu atendi, era um pastor. Tércio, você já tem o terno da tua formatura? Eu quero te dizer que você chega em Curitiba, compre o melhor terno da tua formatura que eu vou te dar de presente. O meu pai, em julho, quando estávamos no carro, ele falou assim, filho, quando você chegar em Curitiba, procura o melhor terno que eu vou te dar, o terno da tua formatura. Naquele momento eu falei, Deus, até um terno o Senhor está olhando. Detalhes, o que é um terno? 200 reais. Mas o Senhor está dizendo, filho, eu continuo com você em cada dia da tua vida. O teu futuro pertence a mim, mas se lança nas minhas mãos, filho. Não chora não, não sofre. Porque quem tem um Deus todo-poderoso, quem tem um Deus absoluto e pode todas as coisas, precisa olhar e ter essa esperança no coração, de que em todos os meus momentos futuros, Ele vai estar comigo. Eu quero concluir dizendo uma coisa, algumas coisas para você guardar no teu coração. Fé é risco, é a crença de que Deus proverá, é a confiança inabalável de que Deus nos dará, no momento certo, exatamente aquilo de que precisaremos nos tempos difíceis. Uma outra parte de um livro, O Senhor do Impossível, diz assim, eu amo você, jamais desistirei de você. Nós temos trabalhos juntos para realizarmos. Você já não precisa trabalhar para mim, deixe que eu faça o meu trabalho através de você. Eu ainda sou o Senhor do impossível. Meus irmãos, ou meu irmão, ou meu amigo, está pensando em desistir? Se sente como Elias? Lembre-se das coisas passadas em que Deus operou e fez milagre na tua vida. Tenha certeza hoje de que Deus está com você. E tenha esperança sempre no coração de que o futuro é do Senhor e Ele tem o melhor para você. Quando eu perco de vista estas coisas, a lembrança, a certeza e a esperança. Quando é que eu perco de vista estas coisas? Sabe quando, meu irmão? Quando eu perco de vista o Senhor do impossível. Quando eu perco de vista esse Deus, esse Senhor do impossível, eu não tenho mais lembranças dEle. Eu não tenho mais certezas, eu não tenho mais esperança.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem um socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Palavra final do Senhor para nós essa manhã é a seguinte. Êxodo 14:15. Lembram-se de que o povo saiu do Egito, se depara com o primeiro gigante, o Mar Vermelho, e começa a murmurar e falar: o Senhor nos trouxe aqui, porque aqui tem lugar para enterrar todo mundo, lá no Egito não tinha. E começam a reclamar e murmurar. Se viram para Moisés reclamando, murmurando, talvez como você esteja murmurando na tua vida, pela dificuldade, pela situação que você está. Então Moisés vai falar com o Senhor, e o Senhor diz uma palavra, ou uma frase, melhor dizendo, para Moisés. Essa frase é a seguinte: Moisés, dize aos filhos de Israel que marchem. Essa manhã, sem nenhuma presunção, apenas como mensageiro do Senhor, eu venho dizer a vocês aquilo que Deus já disse para mim e tem dito cada dia. Dize, Técio, a primeira igreja batista de Curitiba, e a todos que estarão lá naquela manhã, que marchem, porque eu estou com eles. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Esse é o momento de oração, momento de colocar a nossa vida no altar do Senhor. Você tem se esquecido das manifestações de Deus no seu passado e no seu presente? Você já olhou do lado e percebeu que Jesus está com você? Mas talvez a dor seja tão grande que não dá para enxergar o Senhor. Mas eis que estou convosco, foi a palavra. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Lembra? O Senhor está com você. E o futuro? E o medo do amanhã? É assim você? Será que você agora não precisa derramar o seu coração diante do Senhor? Esse é um bom momento de dizer: Deus, eu me encontro exatamente como o profeta se encontrou, escondido, com medo do amanhã, por causa das ameaças de hoje. Toca na minha vida. Se você é assim e quer que o Senhor agora, de alguma maneira milagrosa, derrame sobre você uma porção tão suficiente do Espírito Santo, renovando e restaurando os olhos da fé, restaurando a tua esperança, fazendo com que uma força interior brote do seu coração agora, vinda de Deus, a fim de que você marche, não importa quantos obstáculos ou inimigos estão ou estarão diante de você. Se você deseja isso, se você se encontra assim, amuado, escondido, introvertido, medroso, mas quer se levantar no poder do Espírito Santo, então fica de pé no seu lugar e nós vamos orar para que haja um derramar do Espírito nessa manhã sobre as nossas vidas, para que a lembrança do passado venha sobre nós, para que a certeza do presente se torne forte e que a esperança do futuro venha sobre as nossas vidas, alçando, levantando, jogando os nossos olhos lá na frente, no produto acabado de Deus, como assim ouvimos do profeta essa manhã. Oremos.
Espírito Santo de Deus, nós estamos de pé para dizer para o Senhor: tem sido difícil. Oh Deus, tem alguns irmãos e irmãzinhas aqui sofrendo dor muito grande agora. Deus, é verdade, se nós estamos aqui é porque o Senhor nos guardou até hoje. De uma maneira ou outra o Senhor deixou o nosso nariz para fora da água e ainda não fomos afogados. De alguma maneira temos sobrevivido, e é a tua mão. Ajuda-nos agora, Espírito Santo. Passa um filme dentro da mente, da cabeça, do coração de cada filho e filha tua agora. Passa o filme da vida deles agora. Mostra a tua mão, faz a gente lembrar de como o Senhor interviu, de como o Senhor operou, de como o Senhor se manifestou. Mostra agora, Deus, mostra esse vídeo do que foi o nosso passado até hoje. Ajuda-nos a perceber as atuações do teu Espírito, que na hora do problema, no passado, nós não conseguíamos ver, mas hoje podemos ver como a tua mão agiu, como o Senhor nos libertou, como o Senhor moveu circunstâncias, pessoas, clima, temperatura, situações, como o Senhor se manifestou. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória ao teu nome, porque nós lembramos, nós podemos lembrar, o Senhor operou, e até aqui o Senhor nos tem ajudado. Glória ao teu nome, glória, glória ao teu nome. Nós te damos toda a glória. E Deus agora fixa os nossos olhos no nosso presente, não nas circunstâncias, mas em Jesus. Ajuda-nos a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a olhar para Jesus e não sentir o vento ao nosso redor, a fim de que não vamos para o fundo. Ajuda-nos, Deus, a olhar para Jesus, para não afundar no mar das tempestades da nossa vida nesse dia, nessa hora. Deus, ajuda-nos a ter os olhos bem fixos em Jesus e não nas circunstâncias da vida. Ajuda os teus filhos e filhas nessa manhã. Espírito de Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos agora e opera, ajuda-nos a andar por fé e não por circunstâncias, por fé e não por circunstâncias. Ajuda-nos, Deus, é difícil, Deus, mas nós confessamos também que tem hora que a gente pensa de desistir, Deus, tem hora que eu penso de parar tudo, porque eu fico pensando que não vai mudar, que não vai ter jeito, que a situação no futuro só é para piorar. Seja no âmbito da vida pessoal, seja no âmbito da família, ou até do país, Deus, a gente vê essa situação econômica global, que mexe uma coisa com a outra, da noite para o dia os juros sobem, tudo fica mais caro, o dinheiro fica menor. Deus, parece que o futuro só traz desesperança e amargura. Ajuda-nos a olhar para o Senhor e crer que apesar da moeda, apesar da bolsa daquele outro país, do outro continente, do outro lado do planeta, apesar da globalização, apesar das coisas, da violência, do desemprego, da inflação, da miséria, apesar de tudo, posso crer no amanhã por causa do Senhor que prometeu que aquele que começou em nós a boa obra a terminará. Em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar para o Senhor quanto ao futuro. Ajuda-nos, Deus, a ter esperança para os nossos filhos no amanhã por causa do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a olhar para frente crendo nas manifestações do Senhor. Ajuda-nos a lembrar das promessas da tua palavra, que diz que o Senhor voltará e que o Senhor nos levará à salvação eterna, à vida eterna, ao paraíso novo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a lembrar das promessas da tua palavra quanto ao futuro. Em nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus, toma nossa vida em tuas mãos agora. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Toma as nossas vidas a fim de que toda preocupação por causa do esquecimento do passado, ou por causa da incerteza do presente, ou por causa da desesperança quanto ao futuro, não nos atrapalhe no nosso louvor. Toma a nossa vida em tuas mãos para que usemos
toda a nossa vida, só para a tua glória, que sejamos o povo que canta, que glorifica, que anda em alegria, que anda em esperança. Por isso, Deus, manifesta-te nessa hora, derrama o poder do teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas agora, mergulha-nos nas águas do teu poder nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém. Fica de pé ainda, vou orar mais uma vez com você. Olha, chegou um pedido de oração aqui da Maria Terechenko, que tem câncer, nós vamos orar por ela. Ela está com a gente aqui? Está aqui com a gente? Alguém pode me sinalizar? Não está. Solicito que a igreja esteja orando pela família do irmão Ivan Pedroso. Precisa vender um apartamento. O Ivan Pedroso está aqui com a gente? É o Ivan? Você que é o Ivan Pedroso, Ivan? Então vem cá. Vem aqui comigo. Gilberto. Alguém está pedindo oração pelo Gilberto. Libertação. O Gilberto está com a gente? Hein? Está aqui o Gilberto? Não? E pedir a Jesus pela concretização dos projetos de trabalho e sustento financeiro do movimento familiar A Voz do Silêncio. Vamos pedir. Nós vamos orar. Ivan, ajoelha aqui. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com a autoridade que o Senhor nos concede, como ministros do Evangelho de Jesus Cristo, nós colocamos o Ivan diante do seu altar agora e clamamos a sua intervenção sobre esse teu servo. Deus, ele está clamando agora uma resolução de problemas financeiros. Em nome de Jesus Cristo, opera com poder sobre essa vida. Eles desejam vender um apartamento, esse é o desejo do coração. Se é o teu desejo, abre portas, escancara portas, traz o comprador e para pagar e pagar bem por este apartamento. Todavia, se o Senhor não tem projeto de venda desse apartamento, então dá o Senhor a solução milagrosa. Clamamos a sua intervenção e colocamos esse teu servo e a sua casa diante do Senhor e clamamos prosperidade nesse lar. São os teus filhos, abençoa-os agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Deus, nós oramos pela Maria que tem esse câncer, pedimos, põe a tua mão, arranca o câncer, faz milagre, opera ali, manifesta o teu poder, em nome de Jesus. Oramos pela libertação do Gilberto, clamamos a sua intervenção. Vai, Espírito Santo, entra dentro da cabeça desse homem agora, dessa pessoa agora, manifesta-te ali, muda suas perspectivas, os seus valores, as suas prioridades, fala à mente e ao coração do Gilberto, liberta e salva esta vida. Oramos, ó Deus, por esse ministério, A Voz do Silêncio. O Senhor conhece, vai sobre isto, opera com poder conforme a necessidade do projeto, manifesta-te nestas vidas. E Deus, cada filho teu que está de pé agora e que carece de uma intervenção do Senhor, manifesta-te nestas vidas, faz milagre. Deus, opera maravilhas mesmo. Nós somos o povo que crê num Deus sobrenatural, num Deus que ainda é especialista em fazer milagres. Cremos no teu poder, por isso clamamos, manifesta-te nessa hora, Deus. Sabe por quê, Deus? Porque nós queremos te dar glória, nós queremos glorificar o teu nome, queremos ouvir da bênção, queremos ouvir dos milagres para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós somos um povo que crê neste Deus sobrenatural, vivo e presente agora. Por isso manifesta-te nestas vidas, eu te peço, no nome forte de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podem se assentar, irmãos. Obrigado. O pessoal da construção, os capitães, por favor, venham aqui à frente. Nós temos uns minutos, nós vamos ouvir então agora quais foram os milagres do Senhor durante esse mês e o que o Senhor tem feito em termos de levantamento das ofertas. E logo após nós vamos encerrar o culto. Eu queria pedir que ninguém saia, a não ser que tenha extrema necessidade para isso. E por favor, capitães, venham à frente aqui, rapidinho. E nós vamos então ouvir aqui do que o Senhor tem feito e quais são os desafios para frente agora, amém? Muita alegria, nós estamos diante da igreja para fazermos a nossa prestação de contas referente ao mês de outubro. Com a chegada de todos os capitães, gostaria que não demorassem a vir à plataforma. Nós estamos então
prontos a fazermos esta prestação de contas. Nós gostaríamos de apresentar à igreja o casal José Jorge Dalck e Lúcia Maria Dalck. Eu estou vendo aqui o José Jorge, fica aqui, José Jorge. Não sei se a Lúcia está. Está no berçário cuidando da prenda que Deus lhes deu. Mas o José Jorge e a Lúcia Maria, eles vão cuidar do grupo número 19, que antes pertencia ao casal César e Fernanda. Então, os irmãos que estavam pertencendo ao grupo de César e Fernanda, agora podem fazer contato com Jorge Dalck e com Lúcia Maria, porque eles daqui para frente cuidarão desse grupo. Com muita alegria, então, nós damos as boas-vindas a esse casal e pedimos a Deus que abençoe as suas vidas nessa nova fase de trabalho que estarão fazendo na igreja. Nós aproveitamos a oportunidade para solicitar à igreja, solicitar aos irmãos que têm desejo de trabalhar nesta área da construção, cuidando de grupos, que se apresentem, que falem comigo, porque nós estamos precisando de mais casais para fazerem esse trabalho, que não é um trabalho nosso, não é um trabalho dos pastores, não é um trabalho dos diáconos, mas é um trabalho de Deus. E Deus requer que cada um trabalhe com alegria na sua obra. Vamos ser obedientes à voz do Senhor e vamos trabalhar com alegria para a glória e honra do seu nome. Nós convidamos os capitães para que venham ao microfone e digam quanto conseguiram este mês para a glória de Deus. Ainda sem a pasta e sem os relatórios, mas pela fé, R$2.000. R$585. O grupo 14, de Sérgio e Diná, R$1.650. Grupo Ivanor e Cirlei, R$1.165. Grupo João Maria Rosa, 455 parcial. Grupo Rodolfo e Gildamir, R$1.217. Grupo Marcos e Rose, R$775, parcial. Grupo Ezequias e Neuza, 1.627. Grupo Soponias e Janeti, 3.595. Natanael e Zenaide Malafaia, R$770. Grupo 5, Antônio e Alice, 845. Grupo Valdomiro e Iná, R$1.005. Grupo 6, Antônio e Ana Maria, R$375. Grupo Luiz e Marilde, R$1.650. Grupo Edith Gomes, R$1.085. Grupo dos Surdos, R$571, parcial. O grupo de jovens, eu gostaria de agradecer a Deus pela fidelidade dos nossos contribuintes, e em especial um que ontem foi uma situação bem interessante, um jovem que ficou desempregado há uns 2 meses mais ou menos, e ontem quando ele chegou com a contribuição dele para mim, ele disse: é a última contribuição do tempo de emprego. E eu falei para ele que não é, porque Deus honra a fidelidade dos seus servos, e ele sempre foi fiel nas contribuições, e acredito que nos dízimos dele também. E eu sei que Deus, como nós ouvimos hoje, Deus não nos abandona, e Ele é fiel. E nosso grupo, então, esse mês, conseguiu o valor de R$1.983. Bom, o grupo Marconi e Rosali conseguiu arrecadar Nós gostaríamos de convidar os irmãos para
para que participem ali do nosso culto de oração aos domingos às 6 horas, para verem o que Deus está fazendo ali. Agora mesmo o pastor Nassif estava me dizendo que ele tem ido orar ali, tem visto a maravilha que está ficando essa obra. Nós teremos no Natal, se Deus quiser, a inauguração daquela plataforma onde os corais cantarão hinos de louvor a Deus, e seria bom que os irmãos estivessem ali, olhando e vendo o que Deus está fazendo nesta obra. Que cada um esteja ali, se não puder ir aos domingos às 18 horas, antes do culto, dar uma passadinha ali para orar, vão no outro horário, vão durante a semana, mas vejam, irmãos, o que Deus está fazendo com a sua contribuição, com a oferta que o irmão está trazendo para o Senhor. E daqui a instantes, os irmãos terão oportunidade de virem até o gasofilácio. Não deixem passar a oportunidade, meus irmãos, para, com alegria, participarem desta obra que é para a glória de Deus. Daqui a pouco nós vamos ficar de pé. Diga, pastor. Deixa eu te interromper. O que eu estava falando com ele é o seguinte: uma pessoa falou para mim, aquilo ali que é o púlpito. Eu falei, vem ver comigo. Porque ele vê aquela escadinha e metade da plataforma pronta. Então, quando você vai lá e vê a profundidade daquilo, e aquelas paredes de concreto maciço enormes em várias salas, parece assim um labirinto lá dentro, não dá para entender ainda tudo que está acontecendo ali, mas você vê a profundidade, o tanto de concreto e ferro e movimento de terra, aí você tem uma ideia do que é aquela plataforma, com tudo que vai ter lá dentro, sala de máquinas, sala de apoio, as coisas para o batistério. Aí você tem uma visão, e não vai ter outro jeito de ter essa visão se não ver agora, porque parece aqueles cortes assim verticais de uma coisa que a gente pode ver por dentro como funciona, e tem um corte exatamente vertical. Então eu queria animar você, quando vai embora hoje, com toda a segurança, dá uma passadinha lá, dessas escadarias ali do que vai ser o novo templo, e dá uma olhadinha para você ter uma visão do que significa aquela obra. É bem interessante de ver, isso que eu queria estar compartilhando. Desculpa interromper. Não, tudo bem, mas nós então conclamamos os irmãos para que façam isso, vejam o que Deus está fazendo com a sua contribuição. Estamos recebendo aqui o irmão André, que está retornando aí de uma viagem. Não sei se o irmão André teria uma palavra para nos trazer. E depois, então, irmãos, nós teremos aquele momento de trazermos a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa oferta para missões, a nossa oferta para qualquer outra finalidade da igreja. Teremos oportunidade depois de ficarmos de pé, louvarmos a Deus, trazermos a nossa oferta e encerrarmos com uma oração. Vamos ouvir o irmão André. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos irmãos que oraram pela nossa viagem. Nós tivemos 30 dias fora, fomos à Alemanha, a Grécia, a Turquia, o Egito, Israel, a Ucrânia, a Tchecoslováquia, a França. E a melhor parte da viagem é um retorno. A gente rever os parentes, os amigos, os irmãos, e retornar à comunhão da igreja. A nossa construção. Realmente o que o pastor Nassif disse é uma grande verdade. É um templo que não é uma obra comum. E nós estamos realizando aqui, por delegação de Deus, uma coisa muito importante. Um projeto que Deus nos confiou. E não é pequeno, ele é grande. É um dos maiores do Brasil que está sendo realizado hoje. E vale a pena cada um de nós percorrer, ir lá, orar. Porque, como disse muito bem o pastor Tércio, Deus se preocupa com detalhes que às vezes nós não damos importância, mas Ele dá. E é por esta razão que esta obra está em pé. 20 anos. E Deus tem sustentado e multiplicado as ofertas e feito prosperar a obra. Muito bem. Quem está ansioso por receber o seu 13º? Quem tem emprego já hoje é uma grande coisa, né? Mas estamos recebendo o 13º salário, estaremos recebendo já uma parte, a outra parte até o final do Natal. Alguns já receberam, mas 13º é um compromisso que nós temos como empregadores. E nós temos compromissos para pagar. Então a nossa folha de dezembro será uma folha dobrada. E eu gostaria de pedir aos irmãos
que se empenhassem com isso, porque esta é uma obra comunitária e cada um de nós é corresponsável nesta prestação do mês que vem. Então, este final de ano agora, nós, para concluirmos a plataforma até o programa do Natal, nós já asseguramos aos construtores, aos engenheiros da obra, mais R$10.000 por mês. Mas nós não estamos levantando isso. Então, precisamos levantar esse adicional de 10 mil. Nós precisamos levantar também a nossa folha de salários do 13º de dezembro, que será uma folha dobrada. Mas, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E graças a Deus por tudo que tem sido edificado, para a sua honra e para a sua glória. Eu havia dito que os irmãos viriam ao gasofilácio, mas hoje é um dia que existem pessoas aí devidamente escaladas, já prontas para recolherem as ofertas. Então, ao invés dos irmãos virem, as ofertas serão recolhidas e enquanto de pé nós ficaremos para cantarmos o hino Estou Edificando a Minha Igreja. Eu não sei se a irmã Edvige conseguiu... 22, não sei se... Bom, 20, conseguiu... 22.403. Então, os irmãos estão aí de comum acordo. Mas estão faltando vários capitães. Nós pedimos aos irmãos que orem para que nós consigamos ter os recursos para fazermos esta obra de acordo com aquilo que foi falado pelo irmão André, porque as nossas necessidades são muito grandes, mas nós temos um Deus ainda muito maior do que elas. Nós vamos ficar de pé então, irmãos, e vamos cantar Estou Edificando a Minha Igreja. Estou edificando a minha igreja, igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, e diante dela as portas do inferno cairão. Estou edificando a minha igreja, igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, e diante dela as portas do inferno cairão. Meus filhos, olhem a planta, examinem meu plano de construção, considerem o fundamento e atendam ao desejo do meu coração. Pois há uma planta somente, um plano perfeito lhes dei, por base de Cristo meu Filho, e de muitos um só eu farei. Estou edificando a minha igreja, igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga. Estou edificando a minha igreja, estou edificando a minha igreja, e diante dela as portas do inferno cairão. Meus filhos, olhem a planta, examinem meu plano de construção, considerem o fundamento e atendam ao desejo do meu coração. Pois há uma planta somente, um plano perfeito lhes dei, por base de Cristo meu Filho, e de muitos um só, e de muitos um só, e de muitos um só eu farei. Nós vamos agradecer a Deus agora por essas ofertas que foram trazidas para o Senhor e que Deus esteja nos abençoando para que elas sejam usadas realmente no desenvolvimento da sua obra. Eu vou pedir à irmã Janeti que venha aqui ao microfone e agradecer a Deus por essa oportunidade. Nosso querido Pai Celestial,
Nossos corações estão cheios de alegria, porque, Senhor, Tu tens nos permitido, no decorrer de toda a nossa vida, sermos cooperadores da Tua obra. Agradecemos-Te este privilégio, Senhor. Agradecemos-Te as bênçãos que tem nos dado. Agradecemos-Te às vezes tantas, Senhor, que já nem podemos contar, quando o Senhor nos tem valido nas mais diversas situações da vida. Agradecemos-Te pela certeza de que Tu estás conosco e pela esperança, Senhor, de que estarás sempre, até que esta vida acabe e passemos para outra, que é a real vida junto de Ti. Ó Deus, agradecemos-Te por tudo. Rogamos-Te que Tu estejas com as Tuas mãos estendidas sobre todos os contribuintes, Senhor, ajudando-os com bênçãos espirituais e materiais, e que abençoes toda a igreja. Aqueles que ainda não sentiram a alegria de cooperar, Senhor, ó Deus, abre-lhes os corações e as mentes, para que tenham confiança em Ti e depositem em Ti, Senhor, a fé e essa disposição de viverem segundo a Tua palavra. Abençoa a oferta recebida, multiplica-a, Senhor, faze milagres com ela como tens feito até aqui, ó Deus querido, e abençoa esta igreja, todos os seus membros, os seus participantes, para que sintamos a Tua mão benfazeja sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Às 19h, estamos de volta, e 17h na capela. Se você vem, participe do musical do Davi e Golias na capela hoje às 17h. Deus abençoe a todos e um bom almoço.